Olá pessoal, eu sou Adriano Lachowski, o treinador de mentes da Tetra Coach. Eu estou muito feliz e quero hoje agradecer aos resultados que eu obtive e que proporcionei aos meus clientes, amigos e conhecidos ao longo desses 10 anos com o meu trabalho de coach. E para isso eu quero compartilhar de uma forma bastante breve sobre a minha história, alguma experiência, alguma apresentação, e ao longo dos webinários, né, que eu vou fazer, ao longo dos vídeos, etc., a gente detalhar mais com propriedade isso. Bem, eu gostaria de começar lá pelo meio da minha história, no tempo que eu saí da Polícia Federal, em 1990, e quando eu quis partir para uma carreira pública, eu imaginei de ser advogado, e isso acabou não sendo possível. Eu acabei montando uma transportadora, e uma transportadora que eu atendia 2 cidades no início e ao final, depois de 12 anos, essa transportadora teve muito sucesso. Eu atendia 350 cidades, tinha uma quantidade de funcionários bastante grande, pessoal muito nota 10, que até hoje, né, tenho contato com a boa parte deles. Bom, até aí, ok, né, eu vivia uma vida muito bacana, eu tinha uma vida humilde, tinha muita grana, etc., uma empresa muito grande, eu estava bem, minha família. O que fez com que, de alguma maneira, novamente, eu vou comentar muito sobre autoconhecimento e inteligência emocional, a importância disso, né? E tomado por uma questão de falta de controle emocional, né? O sequestro emocional, que depois eu vi a saber estudando sobre o assunto, mas na época eu achava que era daquele jeito mesmo, e etc. E um belo dia um sujeito veio me cobrar R$65, e nesse momento eu nunca tinha visto ele na vida. Foi uma circunstância bastante anômala, né? Não era corriqueira. E esse sujeito, quando ele veio de encontro a mim, a primeira coisa até que eu interpelei, né? Poxa, você que é o tranqueira que veio cobrar aqui, né? Armado e com roupa fardada e tal, etc. Minha mãe tinha comentado isso numa panificadora que a gente tinha, que ele tinha ido lá, algo parecido e tal. E ele me apontou uma arma, e naquele momento, até um certo momento, eu mantive um certo controle. A partir dali, realmente perdi bastante o controle, apesar de não haver agredido de forma alguma, né, essa pessoa. Ele acabou, xingando, falando, né, com palavras, né, de baixo calão, etc. Isso deve ter tocado ao âmago dele, algo parecido. E ele, num ato descomedido, também descompensado, né, acabou me dando um tiro e eu fiquei tetraplégico. Hoje em dia, eu fico vendo existem, né, é muito comum a gente ver o que você faria se você fosse morrer nesse momento, né? E o bacana é que naquele momento, sinceramente, eu morreria de uma forma bastante, digamos assim, eu tinha levado uma vida completa, tudo aquilo que eu quis fazer eu realmente sempre fiz. Eu estava bastante contente com todos os resultados, tudo que eu fiz até aquele momento, toda a vida que eu levei, mas eu absolutamente tinha certeza que eu iria morrer. Eu apenas me despedi do pessoal, etc., pedi para quem estava ali em volta dizer que eu amava meus filhos, minha família, e isso eu não conseguia falar de jeito nenhum antigamente, até um bom tempo atrás. Bom, dali para frente, eu acabei sabendo que fiquei tetraplégico, e a história se complicou. Se eu já não tinha um controle emocional ou das melhores inteligências, né, uma maior quantidade de inteligência emocional, a partir dali eu não me reconhecia. Realmente era um estado incompreensível. Se normalmente nós já não lidamos, já não é fácil lidar com os nossos controles internos e com a nossa mente, dali para diante eu perdi totalmente essa visão, vontade de viver, e absolutamente eu não queria chegar vivo à parte da tarde. Então, quando
eu acordava, eu absolutamente não tinha a menor vontade de chegar vivo da parte da tarde. Eu tomava uma série de comprimidos para relaxar, para antidepressivo, eram mais ou menos 30 comprimidos, né, que me deixavam bastante grogue e tal. Dado um momento, eu cheguei a pesquisar e queria arranjar alguém que pudesse dar cabo de mim, que eu morresse. Eu cheguei a contratar pessoas, né? E um fato muito engraçado, que o pessoal sempre gosta que eu conte, no meio dessa confusão, dessa muvuca, eu já tinha perdido a família, os bens, tinha perdido tudo. Chegou um pessoal lá da pesada lá em casa e daí falou, pá, cara, fazendo certos comentários, ficou muito engraçado, ele dizendo, se fosse eu também me matava e tal. E eu contratei as criaturas para fazer essa empreitada, né, dar cabo de mim. O que não foi legal, na hora eu tive que também, né, ser parceiro dos caras, passar lá maconha, tive que fumar com eles, aquela maconha babada lá, que não foi muito legal. Mas tudo no intuito, né, de ser ajudado pelas criaturas lá, né, maravilhosas, né. Falei, realmente, rapaz, não, deixa com a gente. Eu acho que eu paguei bastante barato e o pessoal levou o dinheiro e absolutamente não voltou para fazer o trabalho. E é por isso que nós estamos aqui conversando hoje. Bom, ao longo desse tempo, chegou um dia que lá por mais ou menos há 10 anos atrás, um pouquinho mais, lá por 2005 para 2006, eu acordei e pensei assim, ou eu dou jeito, né, eu consigo dar cabo da minha vida, eu morro ou eu vou viver. Porque realmente eu tinha dó de mim mesmo, né? Então acho que uma das piores sensações, dizem que uma das piores é a rejeição. Eu experimentei ter dó de mim mesmo, né? E isso não deixa, né? Não faz com que a gente tenha nenhuma esperança de viver. Então esse é o grande fator, não ter tido nenhuma esperança, né, de viver. Bem, desse dia que eu acordei ao meio-dia, eu pensei assim comigo, puxa, de novo fiz aquele questionamento, né? O que eu faço, né? Fui coach de mim mais uma vez. O que eu faço a partir disso? Ou eu vivo ou eu morro. Me veio na mente, puxa, eu poderia dar palestras, né, e tal, já que eu tenho tantas histórias e tal, da Polícia Federal, de toda a minha história de vida, etc, né? E aquilo, puxa, me fez um sentido tão grande. Aí eu acho que a primeira dica que eu gostaria de deixar bastante evidente é que você tem que ter um gato para puxar pelo rabo. Se você não sabe qual é, faça qualquer coisa, mas arranje algo que faça com que você tenha vontade de chegar à tarde vivo, né? E no mínimo acordar, né? Estar de manhã, ter um motivo para levantar e fazer algo. E aquilo fez esse sentido e eu comecei a estudar as teorias, né? Eu já não tinha dinheiro, eu queria ser palestrante, não podia fazer um curso e era muito caro. E eu comecei a estudar Nietzsche, Jung, Freud e tal, isso começou a me ajudar bastante, etc. Nossa, ajudou barbaridade. Mas eram conceitos muito profundos, afinal eu não queria ser um psicólogo, eu só queria entender mais ainda, eu queria ser um exemplo, eu queria melhorar, etc, né? E dar isso, servir como exemplo. Bom, resultado é que eu comecei a estudar análise transacional, programação neurolinguística, uma série de coisas, e isso começou a fazer tanto sentido que, puxa, eu me resolvi de uma maneira tão bacana e comecei a ajudar uma série de pessoas, né, que moravam lá perto de casa, os bêbados, problemáticos, separados, os que queriam ajuda, quem não queria ajuda. Eu catava lá, trazia um caderninho, fazia uma fila lá, parecia eu e aquele Chico Xavier lá, fazia uma fila, né? Então eu tinha o maior prazer do mundo, né? Eu fazia isso totalmente gratuito, nem imaginava ganhar dinheiro com isso, ajudava os outros. E aquilo me deu um sentido de vida, né? Sabe aquela história da missão? Aliás, pessoal, já outra coisa que eu quero deixar muito claro, missão, uma missão e propósito
você não cai do céu, não tá preparada para você, você vai e procura, você busca essa realidade e consegue, você vai atrás dessa missão sua, você provoca ela, né? Ela não cai do além para você no seu colo, né? Bom, e através dessa dedicação, quando eu comecei a estudar inteligência emocional, daí absolutamente ficou tão claro para mim que aquilo resolveria todos os problemas que nos pontos em que eu mais falhei ao longo da vida. Isso fez com que eu tivesse uma visão totalmente diferente sobre a questão de controle emocional, autoconhecimento, etc. Porque eu achava que autoconhecimento era ter RG, CPF, saber onde é que eu morava, eu me conheço, eu sei quem que sou, eu sei o meu jeito, quer dizer, eu sei o meu jeito, sou assim mesmo, vou morrer assim. Aquela síndrome da Gabriela, né, que a gente comenta, né? Então eu achava que era daquele jeito, explodia, minha mãe era assim e ia ser assim para sempre. Bom, e nisso eu comecei a escrever do tempo do Orkut, naquela comunidade de inteligência emocional. Alguém me viu lá de São Paulo, essa pessoa que era o dono dessa comunidade, me interpelou, a gente conversou umas 4 horas pelo Skype e ele me disse o seguinte: rapaz, com toda essa história, você e esse teu conhecimento, você devia ser um coach. Se hoje já não é tão conhecido, imagina há 10 anos atrás. Eu falei, coach, né? O que é isso, né? Personal coach. Aí ele me explicou, eu falei, rapaz, eu sou esse troço que você está falando aí. Eu só precisava de um nome, era o que eu buscava, né? Então, a partir daquele momento ficou mais fácil ainda colocar em prática. Comecei a ajudar muita gente, tive um resultado, eu me reinventei minha vida, eu aprendi uma série de processos, eu aliei a outras ciências, a neurociência, a psiconeuroassociações, há uma série de coisas e criei um jeito, né, de fazer coach comportamental. Falei, poxa, se isso é capaz para mim, com todas essas dificuldades, imagina para uma outra pessoa. Bem, e lá se passaram então, nesses anos todos, lá se foram já somo hoje, né, 7.000 horas de coaching individual. Já fiz coaching da pessoa mais simples para o presidente de uma empresa. Já trabalhei, inclusive, uma época foi muito interessante, a maior parte do tempo antigamente ficava na cama, detalhe, né? Então eu cheguei a atender clientes, né? Lembro muito de cada um deles na minha própria cama, né? Para você ter uma ideia, né? Sem sair de casa. Até eu brincava que existem 2 profissões que se ganha dinheiro na cama, aquela que todo mundo conhece, e ser um tetracoach, né? um tetraplégico e coach. Então, isso absolutamente mudou completamente. Eu vejo a vida de um jeito assim, às vezes tem que tomar cuidado, senão você, pô, essa aleijadinha é doido, rapaz. Então, eu não vou aqui pular aqui, senão o pessoal realmente se aleijadinha é doido, então vou manter aqui como é que é? A seriedade? Não, né? O ritmo aqui, né? Bom, era isso. Brevemente eu queria só me apresentar para vocês e de presente para vocês, amanhã eu quero convidar a todos e pode convidar mais pessoas, se bem que vai ser um número limitado de participantes, vai ser um webinário totalmente gratuito, né? Totalmente grátis, onde eu vou passar grandes sacadas e eu quero prestigiar, quero prestigiar muito aí e quero agradecer aí o pessoal que tem me acompanhado, a minha lista VIP, né? Eu vou falar de 2 assuntos básicos que mais o pessoal tem pedido, né? Mais detalhadamente sobre autoconhecimento, né? E a inteligência emocional. E a resposta mais pedida, e eu também me amo, né? Adoro, eu não sei como eu me entendo quando eu falo para mim, né? Parafraseando aí um filósofo, né? Brasileiro aí. Bem, o pessoal escolheu uma sessão de perguntas e respostas, então eu quero convidar que você esteja amanhã, estamos aí providenciando para amanhã, quinta-feira, dia 11, às 20 horas, nesse webinário totalmente gratuito. Para isso, eu peço 2 atitudes de vocês, para garantir
Primeiro que refaço, né? Eu quero participar do webinar. Por gentileza, manda lá um e-mail, né? Eu quero participar. Pronto, do webinar amanhã. E creio também que vai dar tudo ok de hoje para amanhã, também para te mandar uma confirmação, etc., com um link que vai fazer com que você possa participar e confirmar a sua presença, né? Então é isso. Pessoal, agradeço a sua audiência, show de bola, vai ser muito legal bater um papo com vocês, não vejo a hora de chegar amanhã. Um grande abraço e até amanhã.